Mensagem do Céu. Queridos, nós estamos seguindo aqui, estudando juntos o livro de Iov, o livro de Jó, um livro que, na verdade, não conta apenas a história nem o discurso somente de Iov, de Jó, não é? O livro vai falar acerca dos amigos ou os maus amigos de Jó e também as palavras santas do próprio Eterno e também a atuação do adversário das nossas almas. Eu falava agora no devocional de manhã como nós podemos deixar de lado coisas tão importantes e preciosas como é a atuação da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, e como também a intervenção de Hasatã nas nossas vidas, o mal, como ele age se nós identificamos a sua atuação. No caso de Iov e Jó, ele não identificou a atuação de Hasatã, ele não compreendia as coisas espirituais, e muitas vezes nós estamos lidando com coisas espirituais e tratando-as como racionalmente coisas terrenas. Nós não podemos ver a atuação manifesta do adversário nitidamente na vida dos amigos de Iov. Nós vamos ver, ou dos maus amigos, não sei nem como dizer, nós vamos ver a atuação do maligno mesmo, incitando pessoas a não ter misericórdia de uma pessoa que estava sofrendo. Pelo contrário, o sofrimento daquela pessoa se tornou para eles uma perturbação. Eu não quero ver o sofrimento, não é? Um dos cursos que eu fiz na universidade, eu fiz muitos cursos, né? Comecei com pedagogia e fui fazendo vários outros cursos na universidade, mas um dos cursos que eu tive foi na área de psicologia, e eu tinha um professor que ele chamava, clara e nitidamente, chamava a nossa sociedade de hipócrita. E o meu professor dizia o seguinte, falava, olha, nós encarceramos os nossos loucos para não ver a nossa loucura. Ou seja, qualquer coisa que venha nos trazer algum tipo de sofrimento, nós queremos longe de nós, queridos. Não é? Eu tenho orado e exaltado a vida de pessoas diante do Eterno, não para elas mesmas, mas pessoas que se dedicam a cuidar dos seus idosos. Queridos, quão difícil é ver pessoas que conseguem se dedicar à vida de pessoas que estão necessitadas somente de ajuda. Num momento realmente onde elas não podem fazer mais nada por si próprias. Não é? E eu creio que o Eterno tem um grande galardão para tantas vidas que têm feito o bem. Vamos lá. Iov e Jó, capítulo 24. Nós estamos com a continuidade do discurso de Iov. Iov começou esse discurso no capítulo 23, falando hoje ainda a minha queixa de uma pessoa que está revoltada, ou seja, eu não estou compreendendo o que está acontecendo, eu estou revoltado contra o Eterno, eu estou revoltado contra essa situação que eu não posso compreender. E não podia, porque aquela situação não era natural. O que aconteceu com ele não era natural. O que aconteceu com ele não era por uma pessoa que estava agindo na terra, era por uma atuação maligna. A Satã havia se levantado, e ele havia se levantado com o vento, mas ele havia se levantado também com aqueles que roubavam, com aqueles que destruíam, com aqueles que matavam e assassinavam. A atuação de Satã não foi nos ventos que derrubou a casa dos filhos de Iov quando eles estavam comendo. A atuação não foi somente por meio de uma enfermidade que o acometeu e que só não levou à morte porque o Eterno ordenou que assim não fosse, mas a atuação dele foi por meio de coisas que você pode chamar de fatalidades. Você pode pensar que o que está acontecendo na sua vida hoje é uma fatalidade? E será que não é uma atuação do mal? E você não se levanta contra o mal. Você pode estar agindo como Iov, achando, racionalizando. Isso aqui está acontecendo. Olha, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Olha, isso. Você pode estar vendo as coisas de um ângulo extremamente racional. Quando, na verdade, queridos, nós estamos por ver um reino, um império, na verdade. O reino dos céus é reino, mas o império das trevas está ativo sobre a terra dos viventes, e este império terá um imperador, e esse imperador será o antimashiach, ou como vocês conhecem, o anticristo, e este homem operará milagres, este homem operará sinais, que se possível fosse, é o que está escrito, enganaria os próprios eleitos, mas pelo poder de Hasatã, é o poder do adversário que opera na vida deste homem. Mas existe uma operação sobrenatural. Existe uma Ruach.
um espírito sobrenatural que vai atuar sobre a vida deste homem. E amados, eu digo a vocês em nome de Yeshua, se você não se levantar para compreender coisas espirituais como coisas espirituais, você pode até pensar que você está vivendo uma vida espiritual e você está no engano. Você pode imaginar na sua mente, não, olha céu, eu estou aqui sentindo. Queridos, quantos não vão sentir? Quantos não vão sentir a atuação do Antimashiach e vão dizer, olha, quando este homem fala, eu até levito. Eu estou levitando quando eu estou ouvindo a palavra deste homem. Não é? Aliás, a palavra levitar, que vem de Levi, é o levitar mesmo. Nós temos de ter essa atuação levítica nas nossas vidas, de nos elevarmos perante o Eterno. E só o louvor pode fazer isso. Quanto tempo você tem de louvor na sua vida? Quanto tempo no seu dia você passa, nem que for para pegar a tua Bíblia, abrir ali um salmo e ler ao Eterno, louvarei ao Senhor na beleza da sua santidade, diante de ti eu me inclino, Hashem. Ó Senhor, minha alma tem sede de ti, minha alma tem sede do Elohim vivo, ó quando eu verei a sua glória? Como a corça anseia pelas águas, Senhor, a minha alma tem sede de ti. Quantas vezes você para o seu dia para dedicar a Ele um tempo de louvor, um tempo de reconhecimento de quem Ele é? Estamos em Jó, capítulo 24, versículo 1 em diante. Por que o Todo-Poderoso não designa tempo de julgamento? Por que os que o conhecem não veem tais dias? Essa é uma pergunta que eu acredito que você... Por que pessoas más conseguem continuar com seus projetos de iniquidade e nós não vemos uma atuação imediata? Por que nós não vemos dias de julgamento sobre a vida destas pessoas, embora nós devemos buscar a clemência e a misericórdia do Eterno, mas a repreensão também é clemência. Uma pessoa sem disciplina está entregue a si mesma, assim como uma criança entregue a si mesma vai ser posta em ruína. Então Iov pergunta, por que o Todo-Poderoso? Por que o Todo-Poderoso, El Shaddai, Todo-Poderoso? Não é? Eu já falei para vocês o que significa a palavra El Shaddai, não é? Ninguém tem Shaddai senão mamãe, não é? O homem não tem Shaddai, queridos, não é? Shaddai seria a mãe que amamenta, a mãe que a acolhe e protege com seus braços, a mãe que acarinha e a mãe que aquece, a mãe que provê todas as necessidades da criança. Shaddai, o Todo-Poderoso, é escrito com elementos femininos, descritos, não existe o papai Shaddai, queridos, o papai não tem mamá, só tem mamadeira, né? Mas o papai não tem mamá, não é? Então, quando ele coloca, por que aquele que é Todo-Poderoso, aquele que alimenta, aquele que protege, afaga, cuida, aquele que aquece, por que ele não designa tempos de julgamento? Por que os que o conhecem não veem esses dias? Os que removem o limite, roubam os rebanhos e os apacentam. Olha, eles foram lá, tomaram um pedaço do terreno com o usucapião ali, tomou ali, não é? Como diz aí no termo público, o grileiro, entrou lá, tomou a terra. E o Senhor, será, pai, eu trabalhei tanto para ter um pedacinho de terra. A pessoa vai lá e toma aquela terra, remove o limite do outro, rouba o rebanho do outro e ainda apacenta como se fosse dele. Foi o que fizeram com as minhas coisas, meus amigos ou falsos amigos, ele está dizendo, não é? Olha, o que aconteceu comigo? Removeram os meus limites, roubaram meus rebanhos e ainda estou apacentando eles. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam o boi. Ou seja, aquilo que o Eterno ordenou para cuidar do órfão e da viúva, tomam do órfão o jumento e ainda da viúva tomam o boi. Desviam o caminho dos necessitados. Ou seja, aquilo que o necessitado deveria receber é desviado dele. E os pobres da terra, todos têm de esconder-se, ou seja, eles são caçados para não terem retirado os seus próprios filhos como escravos. Como asnos monteses no deserto, saem estes ao seu mistério, ao seu próprio serviço, à procura da presa no campo aberto, como pão para ele e os seus filhos. Ou seja, por que o necessitado está escondido? Para não ser caçado, para não ser levado como escravo.
Versículo 6, no campo eles cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha. Isso é o quê? Uma ordem que o Eterno não tinha para acontecer o que eles estavam fazendo. A ordem do Eterno para todo aquele que tem o produto da terra é que ele deixe as espigas de trigo, pegam o que sobrar, aquilo é para o necessitado, e aquilo é para a viúva, aquilo é para o órfão. E eles vão e eles pegam até a última espiga de trigo, vai e tira até o último caroço, o último cachinho de uva, para não sobrar nada para ninguém. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas para o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Iove falando. Contrariamente ao que os amigos dele haviam anunciado, as coisas não são como vocês estão dizendo. Órfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres se toma o penhor. Por que pega os órfãozinhos do peito para fazê-los escravos? Tomar o penhor de um pobre, do necessitado, de modo que estes andam nus e sem roupa, e famintos arrastam seus molhos. Queridos, é muito importante ter entendimento do momento civil, do momento político, do momento econômico que Iove escreveu, declarou essas palavras que foram escritas no livro. Um dos pedidos dele era que fossem escritas as palavras dele num livro, e isso aconteceu, o Eterno atendeu. Não é? Eu quero ler acerca desse texto na linguagem de hoje para você ter entendimento. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Ou seja, eles estão colhendo, mas eles não podem colher para si, não podem comer do que eles colhem. Está sendo amarrado a boca do boi enquanto ele está amassando o trigo embaixo de si com o moinho. Versículo 11, entre os muros desses perversos se espremem o azeite, pisam-lhe o lagar, contudo padecem de sede. Ou seja, olha, esses necessitados, esses pobres que são levados, esses órfãos que foram levados como escravos, sabe o que eles estão fazendo agora? Está vendo aqueles muros fechados lá dos perversos? Eles estão lá, eles estão espremendo azeite, eles estão pisando no lagar de uva, mas eles estão morrendo de sede, nem água é dada para eles trabalharem. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo, o Eterno não tem isso por anormal. Ou seja, olha, por que o juízo não está chegando? Porque eu estou vendo tantas coisas. O Eterno vai responder para Iove isso. O Eterno vai responder para Iove exatamente essas perguntas. Aguardem aí que nós vamos estudar as respostas do Eterno sobre tudo isso. Por que a mão dele se aguarda, tendo misericórdia deste mundo, e não decreta o seu juízo? Aliás, esse mundo tem uma medida de iniquidade, por incrível que pareça, não atingiu ainda. Não atingiu ainda a medida de iniquidade. E eu estou falando de algo que era na época de Iove, queridos. Recentemente nós vimos aí várias situações de pessoas que vieram até de lugares como a Bolívia e tantos outros lugares, que estavam como escravos, queridos, escravos de todas as ordens e sentidos que essa palavra possa atingir. Estou falando isso no coração de São Paulo, queridos. Versículo 13, os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nos seus caminhos, no caminho que o Eterno determinou. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e mata o necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero, ele diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto, e nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Ou seja, os pecados e as coisas que ocorrem. E como eu compartilhei isso com vocês, vocês acham que essas pessoas foram escravizadas no centro, no coração de São Paulo, à luz do dia? Vocês acham que as pessoas viram lá que aquelas confecções estavam trazendo pessoas de outros países para tê-las como escravas, com pouca alimentação, sem assistência de saúde, com abusos de toda sorte sobre a vida dessas pessoas? Porque a primeira coisa que fizeram quando entraram no país era tirar os passaportes dessas pessoas, queridos. Elas fugiram de um vento e caíram na tempestade.
Pois amanhã para todos eles é como a sombra da morte, mas os terrores da noite lhes são familiares, é no oculto, é naquilo que não se vê, é atrás de um... Sabe, queridos, hoje tem várias maneiras das pessoas se ocultarem nas trevas. Hoje até perfis falsos, não é, queridos? Só o Eterno para mostrar a verdade sobre a vida de todas as pessoas. Vós dizeis, os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, maldita é a porção dos tais na terra, já não anda pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem a água da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles, como a árvore será quebrado o injusto. Aquele que devora a estéril, que não tem filhos e não faz bem a viúva. Não, não. Isso é o que vocês estão dizendo. Iov então diz, olha, vocês estão me dizendo que os perversos serão levados rapidamente na superfície das águas? Então por que eu estou vendo todos esses males com meus olhos? Não é? Vocês dizem que a porção deles é maldita, então por que eles estão prosperando? Vocês dizem que a secura e o calor desfazem a água da neve, que eles são essa neve, e assim a sepultura aos que pecaram, e por que eles estão vivendo ainda? Diz que a mãe vai esquecer deles e os vermes vão devorá-los e nunca haverá lembranças dele? Versículo 22, não, pelo contrário. Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Vence eles de pé, quando desesperar vão da vida. E ele coloca claramente, que não é isso que ele estava vendo. Essas pessoas que têm agido pelo mal, muitas vezes, eles estão tendo êxito durante um período de vida e talvez até durante toda a sua vida. Queridos, se não fosse assim, como é que nós explicaríamos o longo percurso que Hitler agiu sobre toda a Europa? Como é que nós vamos explicar o que o anti-Mashiach, o anti-Messias, o anticristo virá por fazer sobre toda a terra se não houver êxito para os projetos iníquos? A iniquidade, queridos, ela está sobre a terra e compete a nós nos apartarmos de toda sorte de mal, não andar no caminho do ímpio, não estar com o ímpio, não se assentar à roda dos escarnecedores. Compete a nós o posicionamento correto perante o mal que é crescente nessa terra. Versículo 23, ele lhes dá descanso e nisso eles se estribam, eles se equilibram nisso, e os olhos do Eterno estão nos caminhos deles, são exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os homens, são cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá? E quem anulará minhas razões? Olha, se vocês não estão vendo o que está acontecendo atrás daquele muro, se vocês não estão vendo, porque Iov, ele lutava pelas vidas das pessoas, queridos. Ele lutava pela causa do órfão, do necessitado. Não é? Eu me recordo tantas vezes, queridos, que eu estava lá na Praça da Sé, ouvindo aquelas crianças, ouvindo o relato daquelas crianças, vendo crianças ali de 11 anos, já grávidas, não é? Vendo situações que eu não consigo nem descrever a vocês, queridos, as coisas que eu passei com aquelas crianças nas ruas. Mas eu não estava ali para cooperar com que elas persistissem, vivendo nas ruas ou estando expostas a todo tipo. Queridos, era outra sociedade a vida dos meninos de rua. Eu não sei hoje, mas eu sei o que eu vivi ao lado daquelas crianças, eu sei os relatos de cada criança, o que eu ouvi, por que aquelas crianças estavam nas ruas. E eu não fui lá atrás das crianças de rua, eu fui para lá porque o meu primeiro filho, que veio das ruas, no caso das ruas de Taboão, tinha ido para a Praça da Sé posteriormente, não é? Quando eu fui para lá, esse meu filho foi usado para que eu conhecesse a história de vida de cada uma daquelas crianças. E eles me acolheram. Aquelas crianças me acolheram. Eu passava horas ouvindo eles, eu levava lanche para eles. Alguns eu podia reintegrar, não na família onde a criança foi abusada, onde foi passada por situações de violência extrema, mas podia encontrar um parente
A criança me dava o nome, eu podia recorrer à assistência social, eu podia buscar. Nós não tínhamos a internet, não tínhamos o Google, não tínhamos Facebook. Nós tínhamos de a unha encontrar a criança, os pais da criança. Eu tive um caso de uma criança que a única coisa que ele lembrava era o nome dele. Ele só lembrava o nome dele. E ele não lembrava de onde ele tinha vindo, ele não lembrava de absolutamente nada. E os pais estavam desesperados. Havia fotos da criança em todos os postes na cidade deles. E nós tivemos de fazer uma busca imensa. Tirei aquela criança da rua e nós tivemos de fazer uma busca. Eu via pelos modos daquela criança que aquela criança tinha uma educação. Ele não era uma criança de rua. E os pais estavam desesperados. A criança tinha batido a cabeça e perdido a memória. E tudo que ele lembrava era o nome dele, graças ao Eterno. Então, amados, o mal, ele está em operação hoje. Ele está operando, lamentavelmente, nas vidas hoje. Mas, amados, o desejo do Eterno é usar a vida de pessoas como Iove. Iove se levantava pela causa da justiça, ele se levantava pelo órfão, pelo necessitado. Ele se levantava, ele sabia o que estava acontecendo atrás dos muros dos iníquos, porque ele ajudou pessoas que estavam aprisionadas lá a serem livres. O nosso papel, queridos, no meio de um mundo terrível, é fazer a diferença para aqueles que o Eterno determinou que nós possamos fazer diferença. O Eterno não mandou que nós vivêssemos para o nosso umbigo, para nossas próprias necessidades. E é justamente quando nós cuidamos do outro, é que nós damos liberdade para que o Eterno cuide de nós, para que nos faça o bem, para que faça de nós o que nós nascemos para ser. Iove vai chegar a essa... Iove era um homem que agradava ao Eterno, queridos. Quando ele coloca, olha, Senhor, as coisas ocorrem dessa maneira, e o Senhor não as detém. E o iníquo vai continuar vivendo, e ele vai morrer como todos os justos. E o mal não se cessa sobre a terra dos viventes. E a calamidade atingiu a minha casa, e eu não compreendo. E ele não compreendia porque não podia ver o mundo espiritual. Não podia ver o que ocorria espiritualmente, queridos. Que esse mal não venha sobre as nossas vidas. Que nós possamos compreender a nossa dependência da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele. Mas que nós possamos também, queridos, saber que o mal opera nesta terra, que nós possamos tomar a coragem de Mashiach e Yeshua e repreender esta ação nas nossas vidas. Que o Eterno dê coragem ao seu povo de lutar. Não importa quantos nós possamos salvar, importa que aquele que nós pudermos salvar, este é o nosso galardão. É aquilo que nós nascemos para fazer. Eu desejo hoje ser uma diferença na sua vida e oro para que o Eterno fale fortemente ao seu coração com o sofrimento de uma pessoa. Uma das pessoas, queridos, que eu tenho um amor intenso sobre a vida de Iove e a vida de Jó. Eu espero que a história dele não tenha sido em vão na sua vida e na minha vida, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. E te damos graças pela vida de Iove, de Jó. Eu peço, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um daquele que está estudando conosco, aprendendo, sendo fortalecido e disciplinado da parte do Senhor. Pai, pelo amor da tua misericórdia, fala fortemente aos teus filhos, trabalha no coração de cada um, ajuda-nos, Pai, que as pessoas sejam fortalecidas por ti, somente por ti. Peço pela vinda da Juliana do Agnero, o Senhor os guarde, os abençoe, em nome de Yeshua. Toda decisão, todo poder pertence ao Senhor, Pai, pertence ao Senhor. Opera, Senhor, sobre a vida dessas crianças. Eu coloco a Maria Flávia mais uma vez, agora que possivelmente ela vá para uma casa de apoio, juntamente com a mãe, a Osana. Eu coloco diante do Senhor, Pai, pelo amor da tua misericórdia, não falte nada sobre esta família, por uma necessidade tão grande. Coloco e elevo diante do Senhor a vida do Natan, haja uma recuperação daqueles pulmões, Pai, e elevo diante do Senhor a vida do Joaquim. Intervém, Pai, pelo amor da tua misericórdia. Colocamos, Pai, essa situação que nós estamos vivendo com relação ao José, esposo da Marileusa, e elevo ele diante de ti para o bem. Que o Senhor possa intervir, Pai, intervém para que essa cirurgia realmente ocorra e nós possamos ver sem detém essa visão dele retornada por amor da tua fidelidade e da tua misericórdia. Ajuda-nos, Pai, a termos nosso coração alinhados
alinhado a estar diante de Ti, alinhado a Te buscar, Pai. Ah, Pai, como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Ti, Pai. Pelo amor da Tua misericórdia, fica conosco e dá-nos guarida. E nos ajude a encontrar o caminho do Teu coração, Pai. É o que eu Te peço e suplico, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do Céu.